eu sou a Andreia Ferreira, naturopata, e estou aqui na Ciência e Ser em Fátima, com mais uma colega da equipa, a Adriana, que é psicomotricista, correto? Adriana, queres-nos falar um bocadinho do teu trabalho, o que é a psicomotricidade? Muito resumidamente, porque eu sei que é uma área muito vasta. Queres falar um bocadinho? Sim, então a psicomotricidade é uma terapia de mediação corporal. Basicamente, o corpo é a via para acedermos a tudo o que são as funções psíquicas, relacionais e emocionais da criança, do adulto ou da pessoa mais velha. E, portanto, é uma área que, embora possa ser muito transversal porque é destinada a várias faixas etárias, é centrada na medida em que o movimento é a expressão do psiquismo da pessoa. E, portanto, aquilo que acontece em contexto de sessão individual ou de grupo é exatamente promover vivências corporais e ações motoras com vista a organizar algumas questões que estejam por trás daquilo que foi o encaminhamento da criança, ou do adulto, ou da pessoa mais velha. Nós vamos falar sobre um tema, não é a primeira vez que abordamos este tema, porque é algo que chega até a ti muito frequentemente e também até a mim, que são pais que nos pedem ajuda nas questões da hiperatividade. O que é? O que é para ti a hiperatividade? O que é segundo a visão da psicomotricidade, o que é a hiperatividade? A hiperatividade é um sintoma. Portanto, muitas vezes tornou-se um conceito banalizado. Porque é muitas vezes associada à perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e não é correto. Porque a hiperatividade pode ser o resultado de uma condição que seja temporária, de uma criança, de um momento de ansiedade, pode ser o resultado de uma perturbação do desenvolvimento, como é o caso do autismo, uma perturbação mais do comportamento. E, portanto, o que interessa na realidade para o psicometricista é, ok, há um sintoma que é a hiperatividade, que significa excesso de atividade motora, ou agitação motora, ou instabilidade psicomotora. Há assim vários termos que se podem significar a mesma coisa e, portanto, o que nos interessa é isso, é que há um comportamento que é necessário, que tem uma causa, não é? E então que é necessário intervir sobre o mesmo. Exato. Sabes que nós, a nível de naturopatia, trabalhamos essencialmente a questão da alimentação. Porque temos consciência que há alimentos que ajudam a promover o relaxamento, a pacificação tónica, e há alimentos que promovem a excitação. Portanto, aqui o trabalho passa muito pela a reeducação a nível familiar e os pais tomarem consciência disto, porque todos nós sabemos que as nossas crianças acabam por levar para a escola muitos alimentos que não são os mais corretos e que vão provocar essa agitação. Não é provocar, mas que vão promover ainda mais essa excitação. Portanto, temos que fazer mesmo aqui um trabalho de reintrodução e de reeducação. E muitas vezes o que eu faço também em consulta, dependendo da idade da criança, é conversar com a criança e explicar-lhe o funcionamento do corpo dela, a importância destes alimentos que são benéficos e como é que eles vão acabar por criar uma história e como é que eles vão... o que é que vai acontecer no corpo deles e esta história que é criada e trabalhada com a criança, porque depois também faço algumas questões às crianças, lá está, dependendo da idade deles, faço algumas questões em que elas depois têm que me devolver uma resposta para ajudar também a refletir sobre um bocadinho aquilo que estão a ingerir, a tomar consciência dos alimentos que estão a ingerir. E, portanto, grande parte do trabalho é feito a este nível de alimentação. E depois também temos a suplementação que nos vem aqui ajudar, principalmente ao nível de reforço de micronutrientes que são importantes a nível cerebral, que vão ajudar a nível do desenvolvimento cognitivo. Suplementos também podem ajudar no relaxamento. E depois há um trabalho que é feito,
que é fundamental, de consciencialização também dos pais, da mudança de hábitos de vida da criança. Os ritmos de sono, porque infelizmente às vezes há dificuldade em implementar alguns ritmos de sono à criança. As crianças acabam por se deitar muito tarde, levantar muito cedo, e seria importante fazer aqui este trabalho também junto às famílias. O brincar na natureza, ou brincar livremente, sem condicionar a criança na brincadeira, brincar livremente na natureza, e aí tu consegues explicar talvez melhor do que eu os benefícios disso, e também que outros estilos de vida, mudanças de hábitos é que se pode sugerir às famílias. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, e gostava de ressalvar exatamente o que estás a dizer, que é uma criança que esteja a ter um comportamento hiperativo pode ser simplesmente o resultado de não dormir bem ou de ter uma alimentação que não é correta. Exato. Sim. E, portanto, é mesmo muito importante, e foi aí que eu encontrei a importância desta complementariedade entre a naturopatia e a psicomotricidade. Relativamente aos estilos de vida e às mudanças de comportamento, é claro que nós podemos fazer um grande trabalho com a criança, no sentido de ela aprender a autorregular o seu comportamento, no sentido de ela poder conhecer-se e perceber quais é que são as formas de se conseguir regular mais, e, portanto, a partir daí esse trabalho é feito, mas só é eficaz quando há exatamente o trabalho com a escola e com a criança. E com a criança. E com a família. E, portanto, quando nós estamos a falar dos estilos de vida com a família, é muito importante para estas crianças que haja uma previsibilidade daquilo que vai acontecer, no sentido de elas conseguirem regular-se mais facilmente, não é? Portanto, quando há uma agitação interna constante, não é? E nós vamos desencadear um fator de stress exterior, o que acontece é que essa agitação aumenta e, portanto, o mais importante é mesmo preparar a criança no sentido de lhe dizer aquilo que vai acontecer. Depois, uma outra estratégia passa muito por promover, como estavas a dizer, experiências ao ar livre. As crianças que têm um comportamento mais hiperativo tendem a ser muito sinestésicas, precisam mesmo de se mover e precisamos de respeitar mesmo isso, porque é a forma que elas têm de se expressar e, portanto, temos que lhe dar espaço para essa expressão. E a natureza é, muitas vezes, a forma que elas encontram para regular essa energia que têm. E quando se fala em natureza, falamos em atividades desportivas que sejam estruturadas, quando estamos a falar todas as atividades que envolvem o corpo, todas as atividades que de alguma forma coloquem a criança em contacto com as experiências, com aquilo que aprendam. É uma coisa que eu refiro muitas vezes aos professores, que é a necessidade de as crianças saberem o que é que estão a aprender na prática, verem na prática aquilo que estão a aprender. E, portanto, se houver essa possibilidade de contactar com os objetos, com os locais, com mesmo utilizar diferentes formas de metodologias pedagógicas para conseguir chegar a um maior número de crianças, é muito mais simples depois elas conseguirem perceber qual é que é a sua e interiorizarem as aprendizagens. Sim. Para além disto tudo, há uma coisa que é muito importante e tem-se vindo a falar muito disto e eu acho que é importante continuar a falar disso, que é o tempo de qualidade que os pais passam com os filhos e os pais também permitirem-se a conhecer a sua criança, o seu filho, e no dia-a-dia isso acaba por não acontecer, não há tempo. Há estas manifestações de comportamento, os pais também não conseguem compreender os seus filhos e seria importante também o brincar, o estar presente e com consciência nesses momentos com os filhos.
Acho que isso também seria concordo muito, plenamente. Muito importante. Olha, Adriana, obrigada por teres aceito este convite. Muito obrigada eu pelo teu convite. Espero poder ter outros na próxima vez. E assim será, certamente. E muito obrigada a quem nos ouviu. Se quiserem saber mais sobre nós, procurem a Sensi Ser em Fátima. Obrigada.